Oi, gente, sou eu, Lorna Washington, estou aqui no site Fino para contar um pouquinho da minha humilde história para todos vocês. E é para 1, 2, 3, agora! Para dar início, a tudo, a gente começa sempre naquela coisa de vendo os outros. Eu via muita gente no Teatro Alasca, eu assistia, por exemplo, Rogéria, Jane de Castro, Camille, Fujica, Gilda Kiriaki, que era uma cantora, era professora do DEC, Departamento de Educação e Cultura. Ela começou dando aula, depois ela foi tirada da sala de aula por ser travesti e foi colocada como coordenadora. E eu assisti tanta gente boa, tanta gente boa. Então, quando eu pisei ao palco a primeira vez, eu pisei sem saber mesmo o que eu ia fazer, porque na realidade eu fui empurrada para o palco. Eu tinha um amigo chamado Júnior Brasil, isso na década de 80, nós frequentávamos muito o Sótão na Galeria Alasca, que era a boate da época, que tinha Amandio, que era um grande DJ na época, parava tudo e colocava Ângela Maria cantando Babalu. E tinha Dana Summer, Diana Ross e coisa e tal, Liza Minnelli. Aí nisso eu dublava. O povo abria assim um pouquinho, ele jogava só um foquinho que tinha em cima dele como DJ. Isso final dos anos 70, né? Aí quando foi em 82 para 83, ele resolveu que a gente tinha que fazer show. Um dia a gente estava saindo do Sótão, nós passamos num lugar, num bar na esquina, e tinha a Cláudia Celeste, que na época ela já tinha um espetáculo chamado Paris Paname, numa casa chamada Catacombe, que era embaixo do Sótão. O Sótão você subia, o Catacombe você descia. E na frente tinha o Teatro Alasca, onde se apresentavam as grandes estrelas da noite carioca. Isso era uma galeria? Era uma galeria. Baixa, em cima, do teatro lá no posto 6. A galeria está lá até hoje, só que tudo virou igreja. Precisa de uma galeria dessa de volta no Rio de Janeiro. Pois era a galeria que era o boom, porque você ia para o Gerês, que era na Avenida Atlântica, o Gerês ou o Acapulco. O Acapulco era do outro lado da rua. Aí as finas iam para o Acapulco, as mais ou menos iam para o Gerês, que era ali perto. E as bem popó ficavam dentro da Galeria Alasca, no Samir, no bar do Samir, que era embaixo do Sótão. Você estava muito bem tomando uma coisa, quando você menos esperava, era um fuzuê, o povo saía correndo, porque era travesti para um lado, era viado para o outro, aí as finas subiam para o Sótão, porque lá a polícia não subia, quando subia era muito difícil. Para vocês terem uma ideia, a única travesti que entrava no Sótão era a Rogéria. A única. Era proibida a travesti? Era proibida a entrada de travesti. Por quê? Porque só gays que podiam entrar. Gente. E ainda tinha mais outra coisa. No Sótão, você não podia beijar a pessoa. Você podia dançar, pegar na mão, mas se você pegasse para dar um beijo, o garçom vinha, batia no seu ombro. Olha, aqui não pode fazer isso. Uma casa gay, tá? Hoje em dia eu vejo as bichas andando de mão dada na rua, eu acho maravilhoso, mas na época que tudo começou, nem nas casas noturnas você não podia dar um beijo na boca. E aí a Júnior Brasil se dirigiu a ela, olha, a gente quer fazer show. Eu olhei pra cara dele, que a gente quem, bicha, você tá maluca? Eu, hein, tô doido, não quero fazer show, nada. Que até então eu nunca tinha me vestido de mulher. Ele marcou com ela numa sexta-feira, menino, ele convidou o Rio de Janeiro inteiro, para poder ir no tal do Catacombe. Nós fomos até proibidas de ir no Sótão, porque o Sótão ficou vazio. O Júnior convidou todo mundo. Ele falou, vamos que vai ter o show meu e da bicha do leque, porque até então eu era a bicha do leque, porque eu andava com um leque, eu era muito gorda, eu andava com um leque me abanando o tempo todo. Quando eu fui entrar no palco, aí a quem me maquiou falou, bicha, você tem que ter um nome, não pode ser bicha do leque. Aí eu falei, ai meu Deus, que nome que eu vou botar? Eu botei Lorna, porque eu tinha uma grande amiga chamada Lorna Mary Pock, é americana ela. Eu também juntei com uma mulher que eu sempre gostei muito, que era a Judy Garland, que do primeiro casamento com Vincent Minnelli ela teve Liza Minnelli, e do segundo ela teve 2 filhos, Steven e Lorna. Aí ela falou, mas tem que ter um sobrenome. Aí eu falei, Lorna Washington, porque a minha amiga era de Washington, então já ficou Lorna Washington. E neste ínterim, nós estreamos os intervalos do Cinema Íris. Eu fui a primeira pessoa a fazer o espetáculo Cinema Íris, 12h30, entrei eu em cena fazendo. Então era assim, eu fazendo show embaixo e olhava pra cima, as bichas tudo assim, ó. E ó, quando eu terminava, é maravilhosa! Aí um babado. Aí neste ano também, de 84,
saiu numa revista perguntando sobre a minha vida e coisa e tal. Aí eu falando que eu era ator transformista, parari, e que cantava no coro da igreja. A menina foi um babado na igreja. As beatas levaram a revista lá pro pároco. Olha só! O que tem aqui no coro da igreja? O pároco olhou, leu. Pelo que eu posso perceber aqui, esse aqui é o trabalho dele. Enquanto ele não vier assim pra cá, pra mim tá tudo bem. Viajei o Brasil com o coral, fomos para vários lugares, cantava a Santa Missa em seu lar. Na época eu trabalhava no Papagaio, em 85, 86, e aí fiz várias casas, como a Encontros, que eu fui a primeira a fazer show na Encontros. Porra, sou velha pra cacete. Teve também uma outra chamada Segredos, que foi do mesmo dono, que na realidade o que aconteceu? O sótão era do Nel e Edson, que eram 2 gays, eram casados. Eles quiseram vir mais pra cá, pra Encontros, né? Porque acharam que a Galeria Alaska estava ficando muito perigosa. Está ficando mais perigosa no posto 6. No posto 6 significava porque começou a ascensão dos roubos, os rapazes na rua, porque sabiam que aquele local ali era o local dos gays, então as gays iam muito cheias de joias e coisa e tal, então começou a ter muito assalto ao redor da galeria, entendeu? Aí... Aquele café que tu ficou de me dar, tu não me deu, né? Tu foi o ó. O cafezinho? Tu foi o ó. Só um minutinho, podia já... Tu foi o ó. Quando que as pessoas começaram a olhar pra você e falar o seguinte, ih, gente, olha a Lorna ali. Isso foi conhecida como uma artista de palco. Isso foi na época do Papagaio. Foi 84, 85, foi quando eu tinha um público de 2.000 pessoas por final de semana, né? Na verdade, você tinha esse público todo ao mesmo tempo? Era o Papagaio na Lagoa, era uma casa do Ricardo Amaral. Na realidade, ela começou como Papagaio, depois ela virou Papagaio, porque sempre foi assim. As casas abriam, não davam certo, pintava tudo de preto, porque viado não era colorido, viado era preto, para esconder sujeira, para esconder tudo. E abria para viado. Viado não tinha para onde ir. O que acontecia? Atrolhava. E teve também lá no Papagaio vários teatros. Na época, teve uma bicha chamada Chuchu, que fez novela e tudo mais, era uma bicha bem conhecida. E a Chuchu ficou famosíssima no Papagaio só porque ela entrava com uma toalha na cabeça, fazendo a linha Madame. Isso foi antecessor a Jorge Lafon, que a Jorge Lafon, na realidade, era bailarino numa casa de show de mulatas que tinha ali no Leblon. O Ricardo Amaral, muito esperto, ele resolveu abrir uma danceteria. O que abriu a danceteria me colocou para ficar na chapelaria. Eu era chapeleira. O nome era Mamão com Açúcar. A Mamão com Açúcar só começou a decair quando os meninos conheceram uma garota lá e levaram a menina para casa deles, e lá eles acabaram, isso repercutiu muito no Rio de Janeiro, eles acabaram matando a menina. E aí, por conta que tinham conhecido a menina lá, começou a decair o Mamão com Açúcar. Aí quando a Mamão com Açúcar decaiu, aí o Zé Walter virou pra mim e falou assim: Lorna, nós estamos precisando fazer alguma coisa lá no Papagaio, porque lá só abre sexta-feira e a gente quer abrir outro dia. O que você acha que a gente deveria fazer? Eu falei: a pessoa não sai de casa só pra dançar. A pessoa tem que sair de casa, tem que ter um atrativo a mais. O atrativo é o show. Você tem que fazer um espetáculo aí. Eu fui pra lá não ganhando cachê. Eu falei: não quero que me pague cachê. Eu quero porcentagem da bilheteria. Eu tinha um DJ, um iluminador e tinha um camarim. Então eu pagava esse povo todinho do dinheiro que eu recebia na bilheteria. Fui fazendo papagaio, até o dia em que eu não quis fazer mais. Eu me cansei porque uma vez eu pedi ao gerente da casa que eu queria fazer uma homenagem a Elza Soares. E, por exemplo, essas histórias todas que você está contando pra gente, nós que somos bichos de 30 e poucos, ou uma bicha de 20 e poucos, a gente não faz a menor ideia que isso tudo aconteceu. A gente acha que as nossas diferenças, assim, nossa, Leboy já era uma coisa muito velha, Leboy nem existia, talvez. Não. Eu ainda vou falar da Leboy. Essa foi uma das razões pelas quais eu saí da casa. Eu virei pro gerente e falei assim: eu quero homenagear a Elza Soares, eu quero fazer uma placa, que os artistas iam no Papagaio de graça. Ainda tinha mais outra coisa, não tinha área VIP não, tá? Todo mundo ficava com todo mundo. Uma vez Marina Lima foi ver um espetáculo lá, ela tinha acabado de fazer um espetáculo no Canecão e foi pra lá. Aí sabe como é que é o povo, né? Marina Lima tá aí! Aí, oi Marina, obrigado por ter vindo. Aí uma bicha: ai, chama ela pro palco. Eu falei: ela não veio aqui pra cantar, bicha. Se você quisesse ver ela cantar, foi lá no Canecão. Ela aqui veio pra dançar igual a você, bicha, para.
Quando terminou o show, Marina foi no camarim. Ai, obrigada por você não ter me chamado no palco. Falei, lógico, você veio aqui pra dançar, você não veio aqui pra fazer show? Porra, ia te botar no palco pra você cantar, você é morta de cansada? Primeiro que eu não tinha tanta voz assim pra ficar cantando muita coisa, né? Não ia ficar pedindo a mulher pra mulher cantar, a mulher, pra começar, quem vai rolar? Os tais caquinhos do velho mundo. Pouca voz que a Marina sempre teve. Então, o povo ia pra lá, você via, você tava assim, em pé, quando você menos esperava, tinha uma Monique Evans do seu lado. Quando você menos esperava, tinha um Gaultier do outro lado. Quando você menos esperava, tinha uns atores da Globo do seu lado, um modelo famoso do seu lado. Ia no mesmo banheiro que todo mundo ia no mesmo quartinho escuro que todo mundo ia. Depois começou o tal do área VIP. Olha, esse negócio de área VIP é um pé de pica. Sempre que essa porra... Duas coisas que acabaram com a noite. Tal de área VIP e bebida liberada. Bebida liberada acabou mesmo com a noite, né? Porque o povo, quando começa a beber... Se olhar no espelho pra si próprio, a pessoa tá me olhando. Tá me olhando o quê? Não se reconhece, tá toda ruim, toda fusada. Aí pronto, quando ele falou, quando eu pedia o dinheiro pra fazer uma placa, ele falou assim, eu compro uma corda pra ela se enforcar. Eu engoli. Mandei fazer a placa com meu dinheiro, paguei a placa, Elza Soares foi lá, cantou, fez show. Foi uma maravilha. Aí eu me cansei, porque eu sabia que ele também tinha um problema sério na bilheteria. Eu via a casa com 2.000 pessoas, sexta-feira, 2.000 pessoas no sábado, quando eu ia receber o dinheiro, e o salário, Aí um dia eu me despedi em cena, porque eu tenho essas manias, sabe? Eu não aviso não, eu sou igual a sarampo, dou logo na cara. Quando foi pra terminar o show, eu falei, gente, eu quero dizer uma coisa pra vocês, eu já trabalho aqui há anos, mas eu não quero mais passar pelo que eu tô passando e pelo que vocês passam. Como, por exemplo, isso aqui, ó. Eu fazia assim, eu suava, porque ele não ligava o ar-condicionado pro povo beber. Peguei minhas coisas e fui embora. A menina, ele não sabia nem o que falar, ele ficou assim, olhando pra minha cara. Neste ínterim, antes de eu dizer que eu ia embora, que eu não tava... Botei o meu pé, tava com o meu pé lá, mas tava com o meu pé em outro lugar, que eu não tô morta nem nada. Eu tinha sido convidado para fazer 2 boates. Uma chamada Memória, no Leblon, que tinha sido o extinto Zig Zag, que o Zig Zag vem dos anos 60, 70. E aí eu fui convidado para fazer uma quinta-feira na 1140 em Jacarepaguá. Eu já estava com vontade de sair do papagaio porque eu não estava sendo bem tratado lá. Aí uni o útil ao agradável. Peguei as minhas coisas, já levei para minha casa e levei parte das coisas pro Memória, que tinha sido Zig Zag, tinha a discoteca embaixo e um piano bar em cima. Eu homenageei Rosana, cantora, homenageei Emílio Santiago. Você recebia as pessoas com uma salada, e a salada tinha o nome do artista que estava sendo homenageado. Era uma maravilha. A noite carioca era muito boa, sabe, gente? Vocês me desculpem atualmente, mas antigamente era muito melhor, que a gente tinha muito mais opção. Hoje em dia você não tem opção de nada.